Agora sim, estamos ao vivo, né? Mais um dia aqui pelo canal Recuperação em Foco. Nos perdoe o atraso, mas ao vivo é assim mesmo. As coisas não funcionam de acordo com a gente pensa, né? Mas um grande prazer tê-lo aqui, Max, no canal Recuperação em Foco. Já somos parceiros em alguns grupos aí pelo WhatsApp. E admiro o seu trabalho e hoje, né, por consequência das datas que nós vamos enfrentar, né, daqui uns dias, que é Natal, Ano Novo, enfim. Mas acredito que o assunto é pertinente para qualquer data, né, de acordo com o que nós vamos falar hoje. Então, meu nome é Jairo Teles, sou idealizador desse canal, né, estamos aqui dentro da Capela de São Pedro, falando um pouquinho com vocês ao vivo aí. Se apresente, Max Williams Rodrigues. Max Williams, isso aí. Então, boa noite para todo mundo, né? É sempre um prazer dividir esse espaço aqui, né? O espaço do conhecimento, o espaço para que a gente leve a informação, né? Dividindo com esse amigo, né? O Jairo Teles, excelente profissional. E desde já eu agradeço, né? Esse convite para a gente bater esse papo, que é de muita relevância, né? Então, eu sou o Max Rodrigues, eu trabalho como acompanhante terapêutico, sou conselheiro e terapeuta em dependência química, eu sou estudante de psicanálise clínica e trabalho há pelo menos 9 anos atuando diretamente com saúde mental, basicamente no período de ressocialização dos pacientes, né? Então, eu tenho um trabalho que eu acompanho o paciente no ambiente deles, né? No ambiente domiciliar, no ambiente externo, e dando direcionamento, dando suporte emocional, e é mais ou menos por aí. E também outros trabalhos sociais, como o grupo que a gente divide lá, né, Jairo? Que a gente consegue fornecer um apoio às famílias, às pessoas que precisam, né? Um apoio básico no grupo, e é por aí. Também tem um e-book, né? Meu e-book lá que eu desenvolvi, muito bacana, Vencendo as Amarras. É até um e-book gratuito, e eu faço um convite para vocês já acessarem no Instagram e baixarem lá e dar uma olhada no conteúdo. Eu acho que é muito agregador. É isso aí. Muito bom, muito bom. Hoje nós estamos com probleminhas técnicos aqui, mas a gente está com uma pessoa por detrás assumindo todo o comando da sala aqui. Então, se porventura acontecer algumas coisinhas aí, tá tudo certo. Tudo bem. Já estou vendo que nós temos algumas pessoas que nos seguem aqui, inclusive. Miriam, se você conseguir colocar os comentários das pessoas que entram, ele fica sempre à direita do seu visor. Você clica em cima do comentário para aparecer. Vai estar o seu Eliseu, que está aí conosco. Boa noite, seu Eliseu. Seu Eliseu é um grande parceiro, contribuinte do canal Recuperação em Foco e psicanalista. Que bacana, muito bom. Muito legal. Nós temos também a Gisele, pode ser que seja conhecida tua, não sei? Boa noite, pode ser. Boa noite, Gisele. E também a Ticiana, está chegando aí conosco. Seja bem-vinda, Ticiana, boa noite. Então vamos lá. O nosso assunto de hoje, né? Quais os primeiros passos para retomar a recuperação? No caso de uma suposta recaída, né? Max, se eu tiver enganado, você por gentileza me corrige aí. Nós que estamos no processo de recuperação e vivemos o processo de recuperação, sabemos o quanto é doloroso. Por que doloroso? Para nós assumirmos uma categoria de pensamento que hoje nós temos, uma opinião formada, uma busca incessante de uma qualidade de vida, traçar alguns manejos das nossas próprias crises, né? Nós sabemos que nós atuamos com crises no setting terapêutico dos outros, mas nós também temos crise, né? E aí, essa questão das crises muito me chama a atenção, porque, querendo ou não, diante de uma crise, nós podemos ter um gatilho
e sermos persuadidos com a recaída. Aí, minha primeira questão a tratar aqui com você hoje é o seguinte. Na maioria das vezes, depois que o sujeito promove a recaída, ele, de fato, se entrega. Já que eu estou aqui, então para que voltar? Já foi. E aí, o nosso pensamento, como reverter, como ressignificar essa questão da recaída e ter todo o amparo novamente, entender que existem instituições de acolhimento, entender que existem profissionais como você e eu, que somos acompanhantes terapêuticos, para poder desenvolver um projeto de vida novamente. Como que você faria se você agora mesmo fosse deparar com uma pessoa assim, perguntando Exatamente. por ajuda? Essa pauta ela é muito boa e muito pertinente por conta do tempo, né, que a gente está vivendo, e a gente está, assim, nas portas aí das festas de fim de ano, confraternizações de trabalho, familiares, não é isso? Uhum. E todos esses eventos, eles são bem sensíveis, né, como você já falou, por conta dos gatilhos emocionais, por conta de N situações que podem culminar, né, numa recaída, não é isso? E, inclusive, depois que a gente falar um pouco sobre essa questão da retomada, é até legal a gente falar um pouquinho também das ferramentas positivas para que os pacientes eles tentem driblar, né, essa situação tão difícil, né? Porque é aquilo, a recaída ela é um fator assim de mais desânimo que acontece no processo terapêutico, não é isso? Uhum. Então, ele joga toda a expectativa do indivíduo, do paciente, em baixa. E para a gente retomar isso, realmente não é fácil. Mas, então, eu penso acerca desse assunto o seguinte, eu acho que é preciso, né, você fazer todo um estudo e observar de onde aconteceu esse início, né, esse lapso que culminou no gatilho, não é isso? Porque a gente sabe que nem todo paciente ele está preparado para ele pegar um período desse, né? Então, assim, é todo um preparo para que esse paciente chegue nesse período e passe de forma positiva, de forma a agregar no processo terapêutico sem passar por uma recaída, não é isso? Então, eu penso que é entender onde esse paciente errou, onde ele se desviou do caminho que ele vinha seguindo e tentar contornar isso através de ferramentas positivas, né? E alimentar esse acolhimento, esse amor, para que ele consiga retornar, entende? Para o processo e continue a sua caminhada, não é isso? Eu acho que esse é um primeiro caminho. Sim. O que eu vejo hoje, me deparo bastante, Max, em relação a nós, né, que nós somos de frente, né, nós que atendemos de frente esse público, que, acima de tudo, antes da doença, antes do manejo, antes do transtorno, existe uma pessoa, existe pensamento, posicionamentos, frustrações, desejos retraídos, enfim, tem um monte Toda de uma carga, né? É toda uma carga comportamental que o indivíduo veio arrastando, né, ao longo da vida, né, no seu crescimento, não é isso? Perfeito. E com isso, de forma que o sujeito não consiga entender o processo, né? E aí vem uma questão da psicanálise que eu gosto muito de dizer, que quando nós entramos no processo de recuperação, tem aquele lance, 90 dias, 90 reuniões de narcóticos anônimos, Exato. tem aquele lance, não, faça o sugerido, tudo bem, funciona, maravilha. E lembrando, narcóticos anônimos ainda é a programação que mais salva vidas no mundo. Então, mas além disso, nós precisamos observar a vida como um todo. Né? Não é só o grupo de mútua ajuda, mas a minha família pode ser um senso protetivo, os meus amigos podem ser um senso protetivo. E aí, o que acontece? A psicanálise vem me mostrar que o meu objeto de desejo é só o uso de drogas, mas existe uma linha do tempo para chegar até o meu projeto de desejo. E se eu não consigo observar isso,
Muitas das minhas recaídas acontecem pela repetição de algumas questões, pensamentos, posicionamentos, e aí até obsessões. Se eu não entendo, eu não consigo sair desse looping. Eu fico 6 meses, 9 meses, volto, fico 2 dias, 3 dias em sobriedade, 1 mês, 2 meses, volto a recair. E aí? Como fazer essa chave virar? Exatamente, aí que está a virada de chave, né? É nesse mapeamento, nesse percurso, até o paciente chegar no uso propriamente dito, né? Esse é o caminho. Então, assim, para que esse paciente ele sinta-se acolhido e direcionado da forma adequada, é muito importante que ele siga a programação não só do narcóticos, que é excelente, eu também reitero aqui, é excelente, é um programa que eu acredito demais, mas ele precisa seguir o programa, o indivíduo precisa seguir uma agenda terapêutica, ele precisa colocar em prática as ferramentas que é tratado com ele, a questão do exercício físico, a questão das análises, a questão do autoconhecimento, né? Autorresponsabilidade. Então, são pontos que ele vai precisar adotar e colocar até uma prioridade para que ele faça no detalhe fino, né? Porque você vai trilhando, vai errando, vai aprendendo, e o autoconhecimento vai se construindo, não é isso? Uhum. Eu acredito muito por esse caminho. Muito bom. Uma pergunta. Você fala da onde, Max? Eu estou falando do Rio de Janeiro. Perfeito. As comunidades e clínicas especializadas no trato da dependência química aí podem ser um pouco diferentes daqui. Eu estou em Campinas, né? Mas na maioria das vezes eu tenho acesso aí a regiões metropolitanas de Campinas, ou até um pouco mais distante, e inclusive ao processo desenhado nas instituições, que isso aí varia, tem uma variável muito mínima, mas existem variantes entre clínicas, né, para clínicas. O que você observa hoje aí? A dificuldade da galera que faz o pós-tratamento, por exemplo, com você. Quais são as maiores dificuldades dessa galera em se manter em sobriedade? Primeiro ponto. Questão de sentimental, né, afetivo. Questão de não elaborar metas. Questão de não identificar o que eu estou sentindo, por que eu estou pensando agora nisso, por que veio isso na minha cabeça. O que você percebe aí, com o tato do profissionalismo, das pessoas para se manter em sobriedade? Certo. Então, eu tenho muito contato aqui no Rio com a clínica psiquiátrica, né, e de recuperação. Eu não lido muito com as comunidades terapêuticas, né, que também tem bastante por aqui. E é como eu falei, eu trabalho basicamente na ressocialização. E eu percebo muito que a recuperação, de fato, ela é uma renúncia, né? Uhum. Ela é uma renúncia, e se você para observar, o mundo ele é bem mais atrativo nesse primeiro momento, né? Uhum. Do que a recuperação, não é isso? Uhum. Então, assim, temos um fator também que influencia muito na seriedade da recuperação, na solidez, que eu acho que é a faixa etária, né? Porque quanto mais novo o indivíduo ele não traz o grau de maturidade que é legal para que o paciente entenda que a recuperação é algo que precisa ser prioridade, é algo que precisa estar em primeiro lugar, não é isso? E eu vejo que realmente a carga comportamental familiar que é criada em torno desse indivíduo, ela pode significar muito, tanto para o bem quanto para o mal, né? E é um desafio lidar, tanto com pessoas que têm também muito poder aquisitivo, né? Que eles trazem uma carga comportamental diferenciada, compreende? Uhum. Então, assim, eles não têm muito controle. Então, assim, para você começar a reeducar o indivíduo dentro do que o processo exige, é um pouco complicado, né? E outros fatores também que eu acho que pode influenciar muito
a região em si, o Rio, né? O Rio ele é muito atrativo também, né? O Rio de Janeiro é uma cidade festiva, né? Muito. Então, assim, a todo lugar que o paciente ele passa, ele está lembrando do período de ativa, né? Então, acho que isso também é um fator que prejudica muito e a gente tem que criar uma agenda diferenciada de eventos culturais, eventos diversos, sabe? Para que o paciente ele não fique tão exposto e vulnerável, né? Uhum. É mais ou menos por aí. Muito bom, muito bom. Pessoal, vocês que estão entrando aqui pela primeira vez, estão observando aqui que já colocaram aqui nos comentários as pessoas que eu nunca vi aqui, a Lígia, a Jéssica, o Paizão, Mil Grau também estava aqui, o Renato Santos acabou de entrar. Boa noite você que está nos acompanhando ao vivo pelo canal do YouTube ou pela plataforma do Facebook. Que você seja muito bem-vindo. O canal Recuperação em Foco traz para vocês assuntos pertinentes, tanto a essa questão que nós estamos falando hoje sobre o abuso abusivo, sobre o uso de drogas e, posteriormente, o tratamento a respeito da recaída, mas também a gente fala bastante coisa aqui sobre saúde mental, perspectivas, né? A questão do alcoolismo feminino, a questão do vape, né, da comercialização do vape, enfim, assuntos bem interessantes. Então você já assine nosso canal lá no YouTube, faça o seu like, dê o seu aviãozinho. Estamos nas todas as plataformas, Facebook, Instagram e YouTube, e também no TikTok, para a gente poder bombardear aí, né, e acessar de uma maneira ou de outra, na sua hora do almoço, no seu hora do jantar, ou no seu instante de rolagem né, de tela, que a gente possa aí, de uma maneira ou de outra, te entregar um resultado legal, um assunto bacana que, de repente, você procure. Né? Bom, uma outra parte do nosso bate-papo, Max, que a gente até desenvolveu antes, né? Fala assim, ó, desempenho das pessoas que estão em recuperação para se manterem mesmo em meio às festas do final do ano. Aí acontece o seguinte, lá onde eu trabalho, o Jairo, eu estou no processo de ressocialização. E o processo de ressocialização vai acontecer no Natal e no Ano Novo. Então eu tenho aí uma semana que eu vou ficar em casa. E aí, Max, isso é orientado, isso é sugerido para as pessoas que estão saindo do modelo de tratamento? Como que você entende essa perspectiva? Então, eu entendo da seguinte forma, né? O paciente, ele já vem, né? O indivíduo, ele vem na clínica ou no centro terapêutico, né? Vindo, fazendo o tratamento de forma regular, de forma adequada. E, geralmente, tem que chegar, né? O período de ressocialização até para colocar esse indivíduo à prova, né? Sim. E eu acho que esse período de ressocialização acontecendo nessas festas não é um erro, mas é um plus, né? É um plus para que você seja testado no máximo. E eu penso que é o seguinte: alguns pacientes, alguns familiares, eles podem fazer uso do nosso trabalho, né, Jairo? Que é o do acompanhamento terapêutico. E esse acompanhamento ele leva assim, um suporte diferenciado para que esses pacientes passem por esse período um pouco mais confortáveis e seguros, não é isso? Só que nem sempre a maioria não tem acesso a esse tipo de trabalho, né? Sejamos realistas. E assim, eu vou até trazer algumas dicas, né? Eu acho que é interessante para que esse paciente ele siga na sua trajetória sem desvio, que é o seguinte, é fazer uso, né, da sua rede de apoio, fazer uso efetivo, né, expondo seus limites, suas necessidades, não é isso? Se tiver alguém que possa ficar na cola dele, orientando, prestando atenção na volta, no todo, eu acho que isso é muito importante também, né? A rede de apoio ela tem um papel excelente. E um outro ponto que o paciente ele precisa ter em mente, também o terapeuta ele tem que orientar na saída para a ressocialização, que é a quebra de rotina, né, Jário? A quebra de rotina ela é péssimo pro período terapêutico, o acompanhamento terapêutico para recuperação é péssimo. Então, a orientação máxima
é que esse indivíduo consiga seguir a agenda dele terapêutica, mesmo estando fora do centro terapêutico ou da clínica, não é isso? Então, por exemplo, se ele está acostumado a fazer exercício físico pela manhã, fazer terapias, ou fazer qualquer outro tipo de atividade positiva, que ele continue fazendo, certo? Porque a quebra de rotina, ela facilita muito para a recaída, sabe? Porque ela tira o paciente da trajetória. Então, eu acho que esses pontos eles têm que serem observados, assim como aqueles conflitos que podem acontecer no ambiente familiar. Isso também tira a estrutura emocional do paciente. Então, o paciente ele tem que estar todo orientado e pautado nesses pontos que podem ocorrer para que ele se evada do ambiente, se caso aconteça algo desse tipo. Eu acho que é uma orientação perfeita para que ele consiga manter como prioridade a sua recuperação, né? Maravilha, maravilha. Miriam, tenta colar esse comentário que eu te mandei aí, que foi uma, inclusive, das minhas pesquisas sobre a ressocialização dos sujeitos ou indivíduos que participam do processo de acolhimento. E aí, como diz Jorge de Leon, que para mim é um dos caras que mais enfatizam, além de outros, né? Outros caras também, mas o Jorge de Leon, ele nos traz que a ressocialização, ela precisa existir. Por quê? Porque o processo de recuperação se inicia dentro de uma comunidade. Ou seja, independente do seu grau cultural, independente da onde você conseguiu adquirir as suas experiências de vida, uma hora ou outra, esse momento vai chegar. E aí, quando esse momento chegar, existem outros exercícios que são fornecidos pela comunidade terapêutica ou clínica especializada, que chama-se a famosa PPR. Né? E diante dessa PPR, paralelamente, se faz um outro exercício chamado projeto de vida. Quando esse exercício é feito, nós pensamos numa outra possibilidade, que seria a ressocialização. E aí, Miriam, coloca para nós esse comentário para a gente discutir aqui. Ó. A ressocialização de dependentes químicos é um processo que tem como objetivo devolver o indivíduo dependente químico que se afastou da vida social ou que representava um perigo para a sociedade. Enfim, acho que tem mais um pouquinho aqui. Ó. Evitando recaídas e promovendo sua participação na esfera coletiva. É exatamente isso. A gente vai tentar, né? Nós como profissionais multi- e interdisciplinares, a gente vai tentar, né? Ou sugerir para que esses indivíduos sejam literalmente devolvidos à sociedade. Por que devolvidos à sociedade? De uma maneira ou de outra ele perdeu a autoestima, ele perdeu o contato físico, ele perdeu a disciplina, e aí na comunidade ou clínica isso tudo é fomentado novamente. Claro que aí vem a questão da psicologia, a questão da intervenção medicamentosa, que equilibra o sujeito, que traz a consciência de volta, e aí vem as ferramentas articuladas terapêuticas. Né? Como que você vê isso? Essa pesquisa eu fiz e joguei para a gente discutir mesmo. Então, realmente, a ressocialização, ela se coloca em foco, né? Como sendo prioridade da parte da recuperação, eu penso, porque de fato é o que está escrito, é quando você devolve o indivíduo para a sociedade e de uma forma diferente do que ele saiu, né? Porque o indivíduo ele estava passando por vários transtornos e muitas vezes nós sabemos que não é só o transtorno por uso de substância, tem pacientes que tratam uma patologia dual, né? Então, assim, eu acho que já começa a ficar um pouco mais complicado. E você devolve esse paciente com uma carga, né, de conhecimento, de informação, de estímulo de autoconhecimento, para que ele consiga lidar no meio social novamente, mas de uma forma positiva, de uma forma diferente, né? Que a sociedade enxergue ele como sendo um indivíduo recuperado de fato, não é isso? Então, assim, muitos saem com alguns reflexos, algumas sequelas até, dependendo do nível que esse indivíduo ficou, mas é perfeitamente
entendido que ele chegue bem na sociedade, né, atual, que ele consiga evoluir ainda mais, e ele se torna novamente um indivíduo que está pronto para evoluir, continuar evoluindo, não é isso? Eu acho que é por esse caminho. Maravilha, é isso aí. Devolver o sujeito à sociedade é muito importante, né? Porque ele vai resgatar, além de vínculos familiares, ele vai promover, através do exercício que foi oferecido para ele, outras perspectivas. E aí a gente vai trazer um pouquinho da psicanálise de novo. Vão se abrir outras sinapses nervosas, né? Que a gente fala um pouquinho sobre a neurociência, nessa questão também, que é uma ferramenta fantástica para a gente entender o processo de recuperação. E aí, quando você abre outras sinapses, você abre outras possibilidades de pensamentos e atuações, comportamentos diferentes, enfim. Né? Pensando sobre isso, tem outro comentário aqui. Ó. Como funciona a reinserção social? A reinserção social, na perspectiva dos familiares, que agora acho que é legal a gente falar sobre isso, é fortemente relacionada ao apoio ou suporte social, na busca de serviços ou instituições que possam auxiliar o indivíduo nesse processo e na possibilidade de mantê-lo entretido por meio de emprego ou de escolarização. Que isso é fantástico. Muitas pessoas que estão na situação de rua, por exemplo, pararam seus estudos, pararam sua vida, foram se promovendo por conta do uso abusivo e compulsivo de drogas. A maioria, na realidade, né, Jário, ela que enfrenta um processo terapêutico e passou por muita coisa, a pessoa parou no tempo, né? Ela parou e começou a se dedicar somente ao uso de substância, até porque esse é um efeito, a gente sabe disso, né? Uhum. Que é essa teia do mal que a substância envolve o ser humano, não é isso? E ele não consegue. Mas esse comentário é bem interessante, que ele bate diretamente na produtividade, né? Uhum. Porque geralmente o indivíduo que ele passa pelo transtorno de uso de substância, ele começa a ficar improdutivo, não é isso, Jair? Uhum. Ele fica improdutivo e isso incomoda muito, tanto o indivíduo como os familiares, né? E eu acho que a ressocialização e reinserção desse paciente na sociedade, no meio social, ele vai muito de encontro à produtividade, porque a sociedade cobra isso de todo mundo, né? Então, não tem como o paciente ele se dedicar somente à recuperação sem se envolver em projetos produtivos, em projetos culturais, em projetos de lazer. Então, assim, falando-se do biopsicossocial, né, do amplo, não é isso? E eu acho que é mais ou menos por aí. E tem um outro ponto também que eu queria destacar, que eu acho de extrema relevância, que hoje a gente está mais em voga, né? O acompanhante terapêutico, o acompanhamento terapêutico está mais em voga agora. Tá? E o que acontece? A gente tem um papel muito importante, que eu vejo que acontece muito comigo, que é quando você começa a acompanhar o paciente, você fornecer o suporte adequado, o paciente ele fica muito conectado, né, ao acompanhante, não é isso? Então, eu queria destacar a nossa função, que não é fácil, que é conectar e desconectar esse paciente, né? Porque a gente não pode, em hipótese nenhuma, prender esse paciente ao nosso auxílio, compreende? O nosso trabalho ele é passageiro e esse paciente ele precisa voar. Exatamente. E chega um momento que ele não quer voar, Jairo, ele não quer voar. Ele fala, não, Max, eu falo, pô, vamos num programa cultural, cara, vamos. Mas quando é para começar a sair devagarzinho, degrau por degrau, ele não quer, ele quer com acompanhamento. Não, acompanhamento, eu estou seguro. Mas tudo há seu tempo, né? O tempo de desconectar, não é isso? Perfeito, perfeito. Até mesmo na psicanálise tem o lance da transferência e contra-transferência, que é mega importante. Exatamente. Quando eu percebo que as minhas demandas vão ser entregues a um profissional adequado, tanto o profissional me vê como potencial arrumador de gavetas. Não é isso? Exatamente. É a mesma coisa jogando para o consultório, né? De psicanálise.
É mais ou menos por aí. E é isso, ó, eu acho que o trabalho bem feito, sem prender o paciente, sem prender o familiar, porque o familiar também ele fica muito cômodo, né? Quando ele está com ou um ente querido, ou um marido, ou um filho, sendo acompanhado por um profissional especializado, eu acho que eles ficam mais confortáveis, né? Isso acho não, tenho certeza. E eles querem manter também, quem pode, né? Quer manter esse acompanhamento direto, só que a gente tem que seguir o programa, né? Tem que seguir o programa, tem que orientar a manutenção da recuperação sem o acompanhante, para que esse paciente voe. E cada vez mais alce voos maiores, não é isso? É isso. E aí, acima de tudo, eu acho que podemos pensar, inclusive, com pesar, pensar com pesar. Por quê? Porque, infelizmente, existem pessoas que saem do processo de recuperação muito fácil, que são totalmente, acho que não conseguiram entender o significado da questão da clínica, né, do tempo de internação, o porquê que existe esse momento, porquê que existe a potência que essa pessoa, eles não conseguem entender. Então, por que pesar? Porque existe uma estatística muito grande de pessoas que não conseguem ficar limpos, né? Graças a Deus, graças a mim, graças às pessoas que me orientaram no meu momento mais difícil e mais doloroso, mais sensível, eu consegui entender e ressignificar várias questões da minha vida. Mas, por que eu falo pesar? Porque eu já passei por um processo, por exemplo, de uma conduta, de uma coordenação de uma clínica, onde tinha na minha mão a possibilidade de contratação. E eu também já estive numa equipe onde eu não contratava ninguém, mas as pessoas que eram contratadas vinham até mim e compunham uma equipe comigo. E eu percebia que, de fato, as pessoas não tinham um comprometimento com a recuperação. O que é comprometimento com a recuperação? Eu preciso, de fato, entender todo e qualquer mecanismo que possa haver diante dos meus olhos. Então, o que é isso? Durante a minha agenda, os meus compromissos, as amizades que eu tenho, as pessoas que estão ao meu lado, aonde eu vou, com quem eu vou, quando vou, o horário que eu volto, tudo isso é compor uma qualidade de recuperação. E muitas pessoas não querem abrir mão da baladinha, do churrasco à tarde, da festa do Ano Novo, do Natal. Exatamente. Aí, o que acontece? A gente até volta, né? Costuma voltar numa orientação que ela é basilar da recuperação, e eu não gosto de ir direto para ela, por isso que eu preferi falar agora, nesse momento, porque eu acho que a gente tem que começar a mudar algumas coisas para trilhar uma recuperação mais efetiva, sem ficar trazendo o mesmo de sempre, né? E a gente tem que observar que são os evites, né? Os evites, eles têm que ser praticados, né? Mas, assim, eu acho que eles precisam ser praticados com uma análise mais ampla, sabe? Porque o que acontece? Quando o paciente ele vai sair para ressocialização, o terapeuta que está atendendo ele, toda a equipe multidisciplinar, ela precisa entender quais as necessidades desse paciente no meio externo, sabe? Então, assim, ela precisa entender. E se a equipe julgar que esse paciente ainda está vulnerável, de fato, ele não poderia sair ainda, correto? Sim. Mas vamos supor que ele esteja mais ou menos preparado e a equipe quer arriscar a sair com esse paciente. Aí a orientação tem que ir no sentido mais radical, que é o sentido dos evites, ambientes, pessoas, situações, tudo que remetem a essa questão do período de ativa. Porque se esse paciente chega vulnerável num evento familiar, num evento da empresa, num evento com outros amigos do passado, certeza que ele não vai aguentar essa barra, entendeu? Então, vale muito da gente destacar os evites, eles funcionam, eles precisam ser exercitados e praticados, mas para quem precisa de fato, não é isso? Perfeito.
Perfeito. E aí você falou uma coisa que já me ativou um outro assunto aqui. Internação serve para todo mundo? Será? Então, a internação ela precisa ser avaliada. É igual a gente fala, né? Não é repetitivo. A maioria das coisas é o contexto amplo, não é isso? Então, por exemplo, a gente trata hoje basicamente de 3 internações, que é a involuntária, né? Que é muito complicado para a família, tem a compulsória, né? E a voluntária, que é a que eu não gosto, que eu acho que é a que menos dá resultado. Porque o paciente ele chega na clínica e ele acha que ele está fazendo um favor. Eu tô aqui porque eu quis e agora eu decido que eu não quero mais. Já passou por isso? Já. Ah, N A vezes. famosa plantinha já tô bom. Foi lá no Já campo tô de bom, futebol, pegou o já tô bom lá. do super-homem, não é isso? Então, o que acontece? Mas a involuntária, ela costuma dar muito resultado porque ela capta, né, esse paciente no momento que ele não tem como fazer escolhas e ele está apresentando riscos para os familiares ou para a sociedade. Ou para E ele aos mesmo. poucos, e para ele mesmo, claro. Aos poucos a equipe vai conseguindo colocar uma consciência nesse indivíduo para que ele sinta novamente o fôlego de vida, né? Daquela vida positiva, daquela vida colorida, sem a substância, não é isso? Então, assim, eu acho que é relativo, sim, à internação, e eu sou muito a favor da internação, mas é preciso ver, né? A gente pega pacientes aí que às vezes já foram internados 3, 4, 5 vezes e não entendeu ainda o processo, não está maduro para recuperação, sabe? Ainda está em clima de romance com a antiga vida, e isso é um pouco complicado, tem que ser analisado. Perfeito, perfeito. E trazendo esse contexto, Max, é o seguinte, eu estou vendo, né, nessas questões da evolução da substância, que lá na FEBRACT, módulo 1, 2, até o 3, fala sobre a evolução das drogas, como que elas são evoluídas, né? E também fala que a droga, a comercialização da droga, nada mais, nada menos, que é uma potência. Isso nunca vai acabar. A economia maior, quer ficar rico? Vai fazer isso daí. Mas existem consequências disso. E hoje, a droga elaborada hoje, olha o resultado. Olha o K aí, ó, as drogas K, a metanfetamina, olha os anabolizantes, o que causam. Não dá mais aquela brisa que antigamente, né? Eu falo com os meninos quando eu estou ministrando uma reunião ou fazendo atendimento singular, meu, para eu fumar o meu cigarrinho de maconha, antigamente, eu precisava pelo menos 4 caras. O cara que ia buscar, que eu não tinha coragem de buscar. O cara que enrolava, porque ninguém sabia enrolar. O cara que tinha um carro para fumar no meio do mato. E o cara que tinha um isqueiro. Então, hoje, o cara senta na porta da sua casa, faz tudo isso. E E ainda. também, Jair, só te cortando para destacar um ponto bem importante, que é o poder lesivo das substâncias, né? O poder lesivo, ele tá, nossa, muito adiantado. E aí você vê pelas essas drogas K, né? Tanto K2, K6, K9, não é isso? Então, assim, são drogas que elas estão trazendo um poder lesivo, nossa, sem precedentes, sem precedentes. E realmente a facilidade, tanto no mundo das substâncias, sabe um mundo também que facilitou muito e prejudica muito o adicto, sabe? Que é relacionado ao transtorno do jogo, né? Esse meio online, ele facilitou muito essa questão de apostas, tanto em cassinos como outros tipos de apostas diversos, onde você já consegue fazer tudo em questões de minutos. Então, ou seja, o cara consegue, em termos, destruir uma vida que ele construiu rapidamente por conta do meio online, do meio digital, né? E isso tem trazido muitos malefícios para o nosso meio também, com certeza. Perfeito. Inclusive, no setting terapêutico já estão sendo inseridos essas pessoas, e elas, quando têm uma consciência mínima, por exemplo, eu tenho 2 pacientes onde eu trabalho que são relacionados com os jogos, né? Perderam todo o controle. Eu Inclusive, tenho um paciente.
quando eles entendem, que quando eles chegam, pô, mas o que eu tenho a ver? Não uso álcool, não uso tabaco, não uso nada. E por que eu tô aqui? E aí a gente vem com todo esclarecimento do comportamento e da união que existe na compulsividade. É o que nos liga, o dependente químico com o dependente de jogos. É o que nos liga, é a compulsão. Um dos movimentos, né? É a compulsão. Um dos movimentos é a compulsão e ela funciona igualzinho, né? Assim, muito parecido, né? Muito. Muito parecido. E eu acho que tem muito a ver. E tem até aparecido mais casos agora, não é isso, Jairo? Então, quando a gente faz esse tipo de intervenção e eles têm um mínimo de consciência, eles falam, pô, mas eu estou no ambiente certo. As reuniões significam muito para mim. Parece que eu estou identificando alguns detalhes ali que o terapeuta, o conselheiro de independência química está trazendo, tanto nas reuniões quanto no atendimento singular. Pô, mas essa posição eu faço, essa atitude eu tomo, esse pensamento vem. E aí a identidade com a questão. Por exemplo, amanhã a gente vai ter uma alta de um paciente que ficou 3 meses, se adaptou à programação, hoje entende que a programação precisa ser válida na vida dele e na função que ele exerce fora. E ele fala, meu, eu sou apaixonado pelo que eu estou aprendendo aqui. Agora, uma outra pessoa que não tem essa ressignificação, que não tem essa consciência, vai falar, pô, esse ambiente é pesado, não tá bom para mim, fica se rebelando diante de tudo e de todos. E aí, uma internação não vai ser suficiente para que ele aprenda. E também, o Jário, complementando, que esses pacientes, eles trazem também um contexto de crenças muito grande, né? Então, assim, você tratar um paciente que traz um pensamento vitimista bem enraizado, sabe? Haja terapia, haja envolvimento, haja, sabe, vários tipos de abordagens para você tentar quebrar um pouco esse pensamento vitimista. Eu acho que dificulta muito, né, a recuperação desse paciente quando ele traz esse tipo de crença. E assim, quando ele entende o processo, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo de se observar. Ele se adapta, né, ao sugerido, que é aí a questão dos 12 passos, que também é um lance espiritual, acima de tudo, espiritual, que pode ser levado em qualquer área da tua vida. Né? Assim como nós temos o manual de sobrevivente, viu, Max, que eu menciono aqui, nosso manual de sobrevivente é a Bíblia. E também nós temos a questão dos 12 passos, que nos ensina a sermos pessoas melhores, amigos melhores, relacionamentos melhores. Né? Olha que interessante, a gente está falando de jogo. Miriam, coloca para nós na tela, por favor. Olha que legal. O que é um vício em jogo? O vício em jogos, como o próprio nome já sugere, está relacionado à dependência total de jogos. Ou seja, a minha dependência de químico também foi total. Sejam eles eletrônicos ou azar. Isso significa que a pessoa encontra uma enorme dificuldade em estabelecer limites no uso desses jogos. Qual que é a minha maior dificuldade? É estabelecer relacionamentos, iniciar um projeto e ir até o fim dele. Isso tem igualdade. É isso mesmo? Exatamente. Isso aí traz uma igualdade, né? Até mesmo lá no princípio, a questão genética, né? O ambiente que esse indivíduo cresceu, que proporcionou, né, a desenvolver essa dependência. Mas eles estão tão ligados aos jogos quanto o adicto está na substância, né? Perfeito. Eu acho que faz muito, muito sentido isso e realmente são tratamentos bem parecidos, na minha concepção, né? Bom, Max, vamos abrir mais um momento aqui para agradecer as pessoas que estão entrando. Tem uma galera nova aqui. Obrigado, viu, gente, de vocês estarem aqui conosco. Ou vocês vieram pelo Max, ou vocês vieram pelo Jairo, ou pelo Recuperação em Foco. Mas sejam bem-vindos, continuem conosco, né? Jairo, eu queria falar algo. Diga. No início eu não falei, é um pouco diferente da nossa área, né? Eu não sou um adicto em recuperação,
Opa! Eu sou um profissional de saúde que estou no meio aí há 10 anos lutando por esse público aí, cara. Que Entendeu? legal! Então, assim, eu sou um profissional da saúde, eu convivi muitos anos na adicção indireta, né? Porque tinha um familiar, meu pai sempre fez consumo de algumas substâncias, mas eu mesmo nunca mexi com substância alguma dessas ilícitas. Então, eu sou apenas um profissional da saúde que desprendo, assim, do meu tempo, né? Para ajudar, assim, o pessoal que precisa, e é por aí. Muito bom! Que venham mais Max entre nós. Max, a gente está caminhando para os 15 últimos minutos. Eu queria falar um pouquinho sobre uma questão muito interessante, que inclusive foi de uma companheira de Instagram, a doutora Luana Vilela. É uma médica psiquiatra fantástica. Acompanhe, doutora Luana Vilela. Olha o que ela fala aqui, ó. Como salvar independente químico? Entenda a diferença entre ajuda e facilitação. Vou contar uma historinha para vocês. Olha lá. A diferença crucial entre ajuda e facilitação é muitas vezes mal compreendida. Ao lidar com um familiar de dependente químico no consultório, noto frequentes confusões nesse aspecto. Vamos esclarecer alguns exemplos hipotéticos. Um jovem de 15 anos faltando à escola devido ao uso de drogas. A família temerosa na repetição do ano letivo, busca múltiplas concessões junto aos diretores, muitas vezes inventando mentiras para obter uma nova chance pro querido lá, né? Pro filho. Perceba que isso pode ser contraproducente e a longo prazo, pois estaríamos poupando a pessoa das consequências da sua adição. Vamos lá. Aonde entra a facilitação das famílias e aonde entra a questão da ajuda. Vou dar mais um exemplo. Esses dias eu fui procurado para poder fazer uma intervenção feminina, e aí nós fizemos essa intervenção feminina, durou mais ou menos entre 45 dias o processo até essa garota chegar na clínica. Por quê? Vaga da instituição, o deslocamento, a família querer, enfim, todo um processo. Chegamos na clínica, legal, boa. Só que a clínica existia padrões, regras, normas que precisavam ser estipuladas e seguidas, beleza. O que aconteceu? A família, parte da família entendeu que esse movimento que foi feito não foi legal. E parte da família entendeu que era, sim, esse movimento a ser feito, porque senão a menina não ia parar de usar drogas. Aonde entra ajuda e aonde entra facilitação? Quando eu entendo que o processo de recuperação não está sendo ofertado de uma maneira positiva, como que eu penso nisso? Uma coisa que você falou, Max, numa das intervenções compulsórias ou involuntárias. Parte da família não aceita. Não, mas por que você vai mexer nisso? Deixa ele querer. Só que deixa ele querer de uma dose em dose, ele pode um dia estar morto na calçada. Pode um dia estar sequestrado por pessoas que vendem drogas por estar fazendo alguma coisa de errado. E aí, aonde entra a ajuda e aonde entra a facilitação? Quer comentar um pouquinho sobre isso? Então, isso aí, Jair, esse ponto, ele é comum, né? Não é exceção, não é nada, porque isso aí é a codependência gritando, né? A codependência gritando, e eu acho que o familiar, nesse momento, ele mais atrapalha do que ajuda, né? Por isso que nós pregamos a importância, e eu reitero isso várias vezes, de o familiar ele também ser tratado, né? Ele também ser direcionado com informações positivas acerca do processo de recuperação, para que justamente ele consiga ajudar, né? E o que seria ajudar? Ajudar, na máxima, seria respeitar o paciente, né? Dentro do que ele está podendo escolher, né? E dentro do processo terapêutico. Porque nada que venha burlar qualquer situação de vida, como essa comentada do possível aluno, né? Então, a família ela já está dando um péssimo exemplo
em contornar algo para facilitar a vida desse aluno, certo? Então, por exemplo, no processo terapêutico, isso vindo de um paciente, a gente entende como recaída, compreende? Então, ou seja, esse modus operandi da família, ele já te mostra que essa família é bem disfuncional, né? Então, ou seja, não é do momento que o paciente precisa, mas é desde sempre. Então, assim, é uma linha tênue mesmo entre a ajuda e essa questão de você não conseguir ajudá-lo, o paciente, né? Perfeito. A codependência, eu diria que é um ambiente muito que nós desprendemos muito mais tato do que o próprio dependente químico. Que tem outras questões emocional, desequilíbrio, desmotivação, expectativa, enfim, tem vários temas. Inclusive agora eu mandei um WhatsApp para o Marcos Ferreira, aquele que é o seu colega, eu pedi para ele mandar um link do grupo dos codependentes para a gente divulgar aqui online. Vamos ver se ele manda aqui no WhatsApp. Pô. Né? É o grupo Sem Sofrimento, né? É isso aí. Grupo Sem Sofrimento. Mas esses pontos, eles precisam mesmo, já, ser batidos. E eu também me coloco muito, sabe? É muito fácil para a gente, enquanto profissional, também julgar muito assim o ambiente familiar do próximo, sabe? Então, assim, também não é fácil para o familiar ter que tomar decisões que eles nunca tomaram, né? Então, assim, como é que você chega para um familiar e fala que ele tem que deixar o filho dele tomar decisões que muitas vezes implicam em risco, sabe? Perfeito. Isso tudo nós precisamos ser avaliados, né, por um profissional. Quando nós somos codependentes, né, e está gritando a codependência porque não enxerga. É como se fosse aquela pessoa que ama, e não enxerga que as coisas estão acontecendo de maneira contrária, e está ali naquele barco, e aquele barco está vazando água, mas ele está ali ainda, e é aquela loucura toda. E aí você precisa procurar ajuda. E ajuda tem algumas famílias que é mera falta de informação também, né, Jairo? Também não são todas que têm essa dificuldade total de converter para a recuperação de fato, né? Tem algumas famílias que elas não têm conhecimento. Esse não é um assunto, não é um mundo muito comum, né, Jairo? É só para gente que vive, para um familiar que tem um ente querido envolvido com substância, né? A gente tem que entender também esse ponto, não é isso? Sim, até porque a codependência não é só no âmbito dessa questão do transtorno por uso de substância. Pode ser um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né? Exatamente. Tem outras questões. Né? Vários. Bom, vamos ver se o Marcos me envia aqui, já está respondendo, vamos ver se o Marcos me envia para a gente jogar aqui o nosso link do grupo Sem Sofrimento para as pessoas acessarem pelo WhatsApp. Max, grande prazer de estar aqui com você. Quero estruturar para o ano que vem outro momento com você, trazendo outro tema. Quero deixar o Recuperação em Foco de porta aberta para você. Se você quiser pegar um convidado do teu gosto, da galera que você atua, traz para cá. Você faz aí o meu papel, entrevista uma pessoa que você quer. Ou se não, a gente faz aqui uma mesa redonda, eu vou só articulando, você traz um profissional para a gente desenvolver um bate-bola aqui, e para a gente entender mais. Acredito que, acima de tudo, nós temos uma missão. Essa missão é orientar. Né? Exatamente. Eu também agradeço o espaço, né? É sempre muito bom falar de recuperação, e eu carrego como propósito impactar, né, de forma positiva a vida das pessoas, mesmo que um pouquinho, né, com uma informação, alguma coisa que parece simples, mas para alguém pode ter um impacto bem positivo, um impacto de transformação. Então, assim, eu agradeço muito esse espaço, muito obrigado pelo convite novamente, e obrigado a todos que puderam assistir aí com a gente ao vivo e que vão assistir depois. Então, assim, conte com a gente. Se puder me seguir lá no Instagram também, Maxi Rodrigues Oficial, tem um conteúdo diariamente
do meu dia a dia, né? Alguma coisinha ou outra, e alguns vídeos interessantes também que eu posto lá. Então é isso, gente. Eu agradeço. Sou muito grato por esse momento. Tamo junto. Você queria fazer menção de alguma frase? Estamos vivendo, né? A questão do Natal, Ano Novo. Você tem algum desejo aí? Você tem alguma perspectiva para oferecer para as pessoas nessa época do ano? Fala para nós. Então, eu gosto de trazer sempre, eu não tenho uma frase específica, mas eu carrego um pensamento comigo que ele é mais voltado para a recuperação mesmo, né? Porque a gente sabe a aflição que vive esse público e a gente fica tentando criar essa barreira para recuperar o máximo de gente possível, não é isso, Jairo? Então, eu costumo dizer, independente de uma recaída ou não, quando o paciente ele entra e decide o processo de recuperação, ele está escrevendo uma nova história, um novo capítulo, não é isso? E eu quero dizer que a recaída, ela faz parte não da recuperação, mas da doença, e ela precisa ser, nesse texto, uma vírgula e não um ponto final, entende? Então, para você que recaiu, para você que tem um ente que recaiu, vamos retomar a trajetória de recuperação que vai dar certo, e eu envio energias positivas nesse sentido para 2024. Muito bom, muito bom. Eu estou vendo uma frase aqui que muito me chamou a atenção. Ela diz assim, ó, uma pessoa codependente é aquela que deixa o comportamento de outra pessoa controlar o seu e que fica, por sua vez, aí você completa a frase. Como que você fica por sua vez? Quando Nossa, você deixa, né? Nossa, é isso aí. Eu acho que a pessoa fica totalmente degradada, né? É isso aí. Dilacera, de verdade. Parece que Dilacera, porque... decepa. E tem aquela outra questão da codependência, porque geralmente não, sempre o codependente, ele não tem ferramentas para lidar com isso, né? Então ele absorve todo esse impacto negativo, que muitas vezes o adicto ele corre para a substância, né? E o codependente fica no sofrimento. E que sofrimento, né? Porque fica na expectativa de volta, e às vezes E não às vezes a volta. pessoa perde uma vida, né, Jara? A gente já viu isso, sabe como é que funciona. Então, assim, a pessoa tem que tirar uma venda, né? E não é fácil essa venda cair, não. Exatamente. Bom, vamos divulgar o nosso trabalho aqui. Agora é a hora do merchan. Qual que é o seu? O meu é Maxi Rodrigues Oficial, lá no Instagram. Eu só lido só com essa plataforma mesmo, que eu comecei há pouco tempo, né? Mas lá a gente consegue interagir muito bem. Eu reitero a questão do e-book, né? Para a pessoa que se interessar, aí entrar lá no link da bio, tem um e-book gratuito. Gente, esse material ele é riquíssimo. Normalmente ele é vendido. Eu que coloquei ele gratuito porque eu tenho realmente essa intenção de ajudar o pessoal que não entende o processo, não entende alguns pontos da recuperação, como é que é a dinâmica, como é que funciona. Então é só baixar lá, tem tido resultados bons. E é isso. Muito bom, muito bom. Pessoal, olha lá, o Marcos Ferreira entrou. Vamos ver se ele divulga lá. Ô, Marcos, obrigado, velho, de estar aqui, nosso parceiro. Ô, meu amigo Marcos, uma boa noite. Você é um querido. Marcos gratidão por tudo aí, Marcos. Marcos me ajuda muito na caminhada, não é isso? Entrou aqui para nos oferecer o link. Aí, ó, 2 monstros. Marcos, gratidão, cara. Aprendo bastante no seu canal, seu conteúdo, suas histórias. Fantástica aí. Todo o teu material. Para nós que somos dependentes químicos e para as pessoas que não são dependentes químicos, funciona. Leia lá, Marcos Ferreira Terapeuta, @ fique com ele lá também. Todos os dias tem material novo para divulgar. E, Marcos, coloca para nós aí não sei se o link do grupo, não sei como é que funciona. Faça aí o último comentário para a gente já finalizar nossa live aqui. Enquanto isso, agradecer das pessoas que entraram, continuem conosco. O ano que vem tem bastante coisa, bastante programação. A gente pretende trazer, de fato, um olhar
mais da psicanálise para dentro do grupo. Acho que isso é fantástico, dá uma abertura, né? Parece que abre o segundo estágio, né? Das condições, da percepção de um mundo como um todo. E é isso, pessoal. Continue sempre conosco. Feliz Natal a todos, feliz Ano Novo, que vocês aproveitem as festas, né? Com toda clareza, com toda tranquilidade, não se expondo às condições que não foram sugeridas a você que é um dependente químico, né? Esteja sempre com a sua família, entenda o processo familiar, entenda todo o movimento que sua família fez e faz por você. Grande abraço, obrigado mais uma vez, Max, obrigado a todos, Marcos, por estar aqui conosco, Ticiane, a galera toda que está aqui nos comentários. Só um minutinho para a gente finalizar, tá bom, Max? Um grande abraço a todos. Tá ótimo. Até mais. Grande abraço. Miriam, pode finalizar para nós.